Óculos do bem, óculos do mal? Que romance fantasioso tinha como personagem central um míope? Ele ficou mais conhecido pelo seu romance de estreia Moreninha, de 1844, que lhe deu fama e fortuna imediata. Por isso, também acabou sendo um dos fundadores do romance no Brasil. Porém, sua obra A Luneta Mágica, de 1869, um tanto excêntrica no âmbito das produções do romantismo, é mesmo um romance fantástico. Curiosamente, poucos se referem a ele dessa forma. Aliás, A Luneta Mágica é um livro sempre ofuscado nas estantes de nossos clássicos. Joaquim Manuel de Macedo foi médico, mas abandonou a profissão para permanecer com as letras. Tinha uma forte ligação com a família imperial, a ponto de ser preceptor dos filhos da princesa Isabel. Entretanto, isso não impediu de ser um forte crítico do Império. Na segunda metade do século, declarou-se espírita e decidiu seguir a doutrina de Allan Kardec, recém-chegada ao Brasil, vinda diretamente da França. Macedo escreveu 18 romances, 16 peças teatrais e um livro de contos. Esse escritor sensacional também foi um atuante anti-escravista, tanto na literatura quanto na vida acadêmica e didática. Em As Vítimas Algozes, Quadros da Escravidão, uma trilogia de romances, ele faz um tratado anti-escravista. E em sua tese médica, Considerações sobre a Nostalgia, trata do suicídio de negros escravizados. Já na sua obra didática Lições de História do Brasil, ele aborda a necessidade de se acabar com a escravização no país. No contexto de suas obras, A Luneta Mágica se destaca. De início, a luneta que dá título ao livro não é luneta astronômica, trata-se de um pince-nez, ou pince-nez, aqueles óculos que se prendiam no nariz. A luneta mágica trata de Simplício, um homem ingênuo que sofre de uma miopia grave. Certo dia, um conhecido, o Sr. Nunes, o leva até Reis, gravador de vidros e fabricante de lentes poderosas, mas quem nada consegue ajudar. Então, o próprio Reis decide apresentá-lo a um misterioso armênio que se dizia mágico. Ele marca um encontro com Simplício à meia-noite, a fim de fazer um rito mágico, para que fabrique uma lente para Simplício. A flama da lâmpada tornara-se viva, brilhantíssima, derramando tanta luz, como se 1000 bicos de gás iluminassem a pequena sala. A operação mágica adiantava-se, o armênio começou a exaltar-se e bradou com força: Caxiel, Chautiel, Afiel, Zarabiel. E a flama da lâmpada redobrou de intensidade, como se obedecesse à voz do mágico. O gabinete parecia já arder em ondas de luz tão deslumbrante e vivíssima que se diria o fulgor dos relâmpagos demorado, continuado sem intermitência. De repente, uma faísca se desprendeu da flama da lâmpada e foi, como pequena seta de fogo vivo, cravar-se e estremecer no fundo da concavidade do vidro que estava sobre o anel de ouro. Uma tênue bolha de vidro fervente agitou-se em torno da faísca, que, sem apagar-se, tomou a forma microscópica de uma salamandra, o gênio elementar do fogo, que banhava-se no fogo, brincava no fogo, aspirava e respirava fogo. Mas o armênio tocou com a ponta da espada na faísca que fazia ferver a bolha de vidro no fundo da concavidade e disse com acento dominador: "Fica aí." A salamandra microscópica dobrou-se, como fugindo à ponta da espada, e o fogo da lâmpada, de rubro que era, se tornou pálido. "Fica aí," tornou ele com voz mais forte ainda. E a salamandra foi-se mergulhando na bolha de vidro fervente e a flama da lâmpada principiou a vacilar. "Fica aí!" bradou o armênio pela terceira vez. Antes, porém, ele o advertiu que, se olhasse para qualquer pessoa ou objeto por mais de 3 minutos, iria ter a visão do mal. Sem dar muita atenção ao que o mágico lhe dissera, Simplício fica com a lente e, insistindo em ver por mais tempo do que devia, acaba por descobrir nos outros apenas aspectos negativos. Com isso, isola-se e todos começam a pensar que ele está louco. Essa visão do mal faz com que ele descubra a verdade sobre a prima Anica,
a quem passa a descrever como sendo uma moça fria, sem sentimentos, calculista, incapaz de amizade, interessada em se casar por conta de dinheiro, e assim ele também vai fazendo com os demais parentes. Destruída a lente, Simplício volta a ser um míope quase cego de antes e retorna ao armazém do Reis. Lá ele se encontra com o mágico uma vez mais, que elabora um segundo ritual para obter novos óculos. Estes conseguem permitir com que ele veja muito bem. Entretanto, se fixasse o olhar por mais de 3 minutos em alguma pessoa ou coisa, só teria uma visão positiva. Desobedecendo ao conselho do mágico, passa a ver tanta bondade nas pessoas que acaba sendo trapaceado na vida. Dessa vez, ele passa a enxergar sua prima Anica como um anjo de inocência e candura. O resultado disso é que ele acaba por se apaixonar por ela e por mais de 30 moças, incluindo Esmeralda, uma conhecida prostituta do Alcázar Lírico. Ajuda a todos, paga jantares, dá esmolas e seus amigos começam a aumentar em número e em demandas. Aos poucos passa a ser ridicularizado e explorado pelas pessoas. Uma vez mais, ele se aparta da família e se vê sem rumo. É então que decide tomar uma atitude radical contra si mesmo. Simplício quer subir ao alto do Corcovado e se jogar lá de cima. Eu sei que lhe adiantei uma parte do enredo de A Luneta Mágica, mas o objetivo foi não só estimular você a ler, mas sobretudo a ficar curioso para saber que fim teria Simplício. Mais do que isso, a perceber que se trata de um romance precioso. Ele tem um forte conteúdo alegórico. O personagem principal possui uma dupla miopia, a física e a moral. Ele era incapaz de ponderar. Ou via o lado bom, ou via o lado ruim de tudo e de todos. Em suma, era um ingênuo, um parvo, um simplório, Simplício. Aos críticos, Joaquim Manuel de Macedo conseguiu mostrar neste romance que ele conseguia ir muito além dos temas amorosos juvenis e das intrigas de moças casadoiras. Afinal de contas, a literatura também não é uma luneta mágica, só que, diferentemente das duas primeiras que Simplício usara, a literatura nos assegura a capacidade de desenvolvermos o pensamento crítico, de refletirmos sobre o tempo em que vivemos e sobre aquilo que desejamos. Se você quiser saber mais sobre esse profuso escritor do romantismo brasileiro, indico o livro Joaquim Manuel de Macedo ou Os Dois Macedos, de Tânia Rebelo Costa Serra. Agora aproveita e deixa aí seu comentário. Vejo você em nosso próximo encontro, quando falarei de outro autor brasileiro do século XIX, que também passou pela literatura fantástica. Até breve!